Você conhece alguém que sente cólica naqueles dias? Que sente dor de barriga, que sente dor de cabeça, que sente mal-estar? Enfim, ou você mesma sente estes sintomas quando você está no seu período menstrual? Vou falar o nome aqui devido à plataforma. Mas, gente, a história de hoje é a história de uma certa mulher. Ela não tinha nem nome. Aliás, ela tinha nome, mas o seu nome não foi citado na Bíblia. Por quê? Era uma qualquer. Ela não foi citado o seu nome na Bíblia, mas ela tem um dos milagres mais importantes e mais conhecidos revelados pela Bíblia. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia durante 12 anos. Já imaginou? 12 anos com cólica, 12 anos com dor de cabeça, 12 anos com dor de barriga, com mal-estar, 12 anos com dores e ainda por cima você ser excluída da sociedade, porque naquela época, as leis daquela época não permitia que a mulher, no seu período especial, pudesse ficar no meio das pessoas. Para vocês terem uma ideia, dentro de casa, se ela ficasse dentro de casa, ela não poderia deitar em cima de uma cama. Se ela deitasse na cama e alguém chegasse lá, teria que ser lavado a roupa, a pessoa tinha que tomar banho e só no final da tarde é que ela iria ficar pura, porque esta mulher, com estes sintomas, ela era considerada impura, era considerada imunda. Ou seja, não só a mulher, mas com os homens também que tivesse algum tipo de sangra. Enfim, nós vamos deixar aqui para vocês os capítulos e versículos os quais estão essa história. Mas, gente, eu estou relatando esse caso da Bíblia. Eu me lembro que na época da minha campanha, quando eu entrei na política em 2014, eu citava muito esse caso porque era um caso... É uma história muito interessante, muito especial. Eu já cheguei a me emocionar algumas vezes com algumas pregações com esse tema, a mulher do fluxo de sangue. Enfim, eu fico imaginando o que essa mulher percorreu, sabe? A Bíblia conta que ela gastou todas as suas economias. Ela gastou tudo que ela tinha com médicos, com pessoas que tinham conhecimento, com pessoas entendidas na medicina, enfim. Mas não resolveram o problema dela. E aí, de repente, eu imagino, sabe? A gente cria na cabeça da gente ali uma fantasia, uma ilustração, sabe? Eu fico imaginando ela com as outras que estavam também separadas das sociedades, que estavam reclusas, que estavam distante da cidade, distante da povoação. E aí, de repente, ela ouviu falar de um tal Jesus. Eu imagino ali elas conversando. Ei, dizem que tem um cara que está fazendo milagre aí e falam que ele é o Filho de Deus. Eu acho que ela pensou assim, eu não quero nem saber se é Filho de Deus, se não é, quem seja. Eu só quero ficar curada. Eu quero ficar boa da minha doença, porque eu já gastei tudo que eu tinha e até agora não me trouxe resultado nenhum.
E aí ela disse assim, primeiro eu acredito que deve ter chegado alguém ali no local onde elas estavam e disse assim, olha, tem um cara aí que faz milagres, já curou cegos, já curou leprosos tal, e de repente você pode ficar boa dessa sua doença, dessa sua hemorragia. E eu ouvi falar que ele vai passar por aqui, ele vai passar aqui perto. E aí ela pensou, olha, eu vou lá. E aí algumas colegas devem ter dito, mas nós somos excluídas da sociedade. Se essas pessoas que estão acompanhando ele aí, essa multidão que está acompanhando ele, souber que a gente está com esse problema, que a gente está com essa hemorragia, que a gente está nesse período, eles vão apedrejar a gente. A nossa vida pode acabar de vez. Mas ela pensou, eu vou tocar nele e vou ficar curada. Eu vou ficar boa dessa hemorragia. Eu já gastei tudo que eu tinha e não fiquei boa. E eu vou arriscar. E aí de repente ela foi, sabe? Só que a multidão é muito grande. A multidão era muito grande. Sabe? E aí eu imagino ali ela ficando naquele apertado, as pessoas empurrando, um empurra para cá, um empurra para lá. E de repente ela disse assim, mas eu vou tocar na veste dele e vou ficar boa. E de repente ela foi para cima e aí ela tocou na orla de Jesus, ela tocou na veste de Jesus. Quando ela tocou, imediatamente ela sentiu que ficou boa, que ficou curada. Mas, ao mesmo tempo, Jesus sentiu, com toda aquela multidão, ele sentiu que alguém tinha tocado na veste dele. Sabe, que saiu, acredito que o Espírito Santo dele ali, saiu uma força muito grande, entrou dentro dela e curou-a no mesmo instante. E aí ele virou para trás e disse, quem me tocou? A gente tem essa ilustração. Claro que já apareceu em filmes também, mas a gente imagina na cabeça da gente, ele se voltando para trás e falando, quem me tocou? E aí os discípulos, ora mestre, mestre. Você vê toda essa multidão, esse empurra, e aí você volta para trás, vira para trás e pergunta, quem te tocou, mestre? Não, eu quero saber quem me tocou. Só que ela tocou e se afastou, ficou longe. Saiu algo especial de mim e tem alguém aqui que me tocou. E aí a mulher lá atrás, eu acredito que ela já não teve mais medo. A partir do momento que ela sentiu que estava enxuta, que estava sã, eu acredito que ela não teve mais medo. Ela disse assim, mestre, fui eu. E aí a Bíblia conta que ela relatou para ele. E aí ele disse assim, para uma pessoa que estava excluída da sociedade, 12 anos, que vinha sofrendo com dores, 12 anos, já tinha gastado tudo que tinha e não tinha ficado boa. E arriscou a sua vida simplesmente com a sua fé de ficar boa. De repente Jesus virou para ela. Uma pessoa que poderia até imaginar ali que poderia ser apedrejada. Jesus virou para ela e disse, filha, ou seja, a Bíblia não conta, não fala o nome dela,
mas ela fala que Jesus a chamou de filha. Gente, eu faço uma pergunta para vocês. Tem algo mais bonito do que a gente ser chamado de filho, filha? Tem uma palavra mais bonita do que essa? Só mãe, não acredito. Jesus, Deus. Mas Jesus virou para ela e disse assim: filha, a tua fé te curou. Vai e sedes curada. Jesus não disse: vais e não peques mais. Ele disse assim: vai em paz e sedes curadas. Gente, é muito lindo, sabe? É muita emoção nessa história. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que, por mais que seja grande o nosso problema, por mais que seja grande a nossa dor, existe uma saída, existe uma esperança. Jesus, eu sei que cada um de nós temos problemas diferentes, temos dores diferentes, alguns maiores do que outros, mas nós temos que acreditar, gente. Nós temos que ter fé. Nós temos que correr atrás do nosso objetivo. Você imagina o risco que essa mulher correu? Mas ela acreditou, ela teve fé, ela teve coragem, ela arriscou a vida dela. Ou seja, isso prova que, diante de certos problemas que a gente tem, nós temos que correr riscos. E quando a gente tem fé, quando a gente acredita, a gente consegue. Jesus, Ele é o único e exclusivo caminho que nós temos para chegar ao nosso Pai. A história dessa mulher, uma certa mulher, primeiro, se você quiser saber de como era, como a mulher ficava quando estava naqueles dias, isso está escrito no Velho Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 15. Ali você pode ler do capítulo 1, do versículo 1 até o último. Já a história da certa mulher, a mulher do fluxo de sangue, está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Se você quiser dar uma lida lá, dar uma olhada, você vai entender, talvez muito melhor do que eu estou relatando aqui para vocês, tá? Portanto, Marcos, capítulo 5, versículo 25, ok? Espero que esta mensagem tenha sido construtiva para você que está me assistindo agora. E espero você no próximo vídeo, ok? Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Valeu!